Vamos lá, então. Nosso querido professor Fabiano e professora Cida não vão participar hoje com a gente. Ela estava com enxaqueca e o Fabiano estava com algumas tarefas. A Lilian, como eu disse, está com esse problema na família, então vamos tocar a gente. E nós tínhamos parado, irmãos queridos, na nossa terceira aula, na página 483 do livro, tá? Então, hoje é a nossa quarta aula. Glória a Deus. Já oramos, vamos dar continuidade a esse assunto tão relevante que é essa matéria, né? E agora eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Quero que vocês percebam o gráfico aqui. Vamos ver. Isso. Então, tá dando... Vamos ver, eu quero que... Deixa eu ver... Estão vendo a tela agora? Então. Maravilha. Nós estamos na parte tratando sobre a expiação. Né? Quando era garoto, tinha um verbo... tinha um verbo, não, uma palavra, né? Que as pessoas mais simples gostavam de usar. Não sei se você já ouviu essa expressão. Menino, espia isso daqui. Já ouviram essa expressão, não? Acho que sim. Deixa eu ver. Espia, garoto. Espia isso daqui. Lembra disso, irmão? Não? Então, eu lembro quando eu vi pela primeira vez essa definição, né? A expiação. Estão conseguindo ver a tela? Tá direitinho? Quando pela primeira vez eu vi essa expressão, a expiação, eu me lembrei dessa ideia, né? A ideia que quando garoto, um falava para o outro, espia isso daqui, menino. Geralmente as pessoas de idade diziam, né? Então, o assunto que a gente está tratando é sobre a expiação, e a gente está falando bastante agora sobre, a gente parou nesse ponto os efeitos da obra de Cristo, que foi a obra que ele realiza por nós, e que ele realiza nele, e que nos atinge, né? A situação do homem e a obra de Cristo. Estávamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás, e por essa razão veio o sacrifício. Merecemos morrer como castigo pelo pecado, mas aí por causa do sacrifício de Cristo, ele morre em nosso lugar, ele foi propício, ele faz a propiciação, ele substitui-nos, ele aplaca a ira de Deus. A terceira linha é: merecemos receber a ira de Deus contra Deus. A ira de Deus contra o pecado, a gente merecia receber a ira, mas ao invés da ira, fomos reconciliados com Deus. Estamos separados de Deus pelo pecado, mas aí vem Deus e nos compra. Lembra que semana passada a gente comentou bastante sobre a ideia de comprar? Lembra disso? Está fresquinho na memória aí as aulas da semana passada? Os irmãos querem ter alguma dúvida, querem comentar alguma coisa da semana passada, só para a gente... Felipe? Alguma coisa, irmão? Não, pastor, tá tudo ok. Tudo ok, né? Como? Ok. Então vamos dar... Não vou perguntar nada porque eu não participei. o irmão não participou semana passada, é isso, irmão. Então, não esqueça de assistir a aula aqui no Skype, tá bom, meu irmão? Tudo bem. Então, irmãos, foi aqui que nós paramos semana passada, na página 483, e eu quero dar continuidade hoje, né, com os irmãos. Vamos continuar aqui lendo o nosso slide e vamos continuar também
trabalhando aqui no livro, tá bom? Termos teológicos do Novo Testamento. Termos teológicos do Novo Testamento. A expressão sacrifício, Cristo morreu como sacrifício por nós. Está lá em Hebreus 9, 26. Propiciação. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Pode ver que, lembra que semana passada eu falei que os termos bíblicos, as palavras bíblicas, não eram apenas palavras, eram conceitos. Lembra que eu falei isso? Irmão Felipe, eu acho que os irmãos não vão lembrar porque ele não estava. Mas eu falei que os termos bíblicos, quando a gente está lendo a Bíblia de uma forma mais simples, nós não notamos isso. A gente não percebe, por exemplo, que nem reconciliação. Cristo nos trouxe de volta a comunhão com Deus. 2 Coríntios 5, 18 e 19. É um texto que com certeza os irmãos já leram bastante vezes. Mas nunca, de repente, talvez, destacou a doutrina da reconciliação. Mas olha a maneira em que o versículo ele é construído. Cristo nos trouxe de volta a comunhão com Deus. Olha que interessante. No texto de 1 João 4,10, Cristo morreu como propiciação, ou seja, olha o vocabulário. O vocabulário bíblico, eu aprendi isso com José Ribeiro, é uma coisa fantástica. Ele fala assim, ele falou certa ocasião, ele falou que Deus, quando ele se revela na Bíblia, ele deixou claramente um vocabulário. E nós que precisamos aprender o vocabulário sagrado para entendermos direito as doutrinas sagradas. Por isso que é importante o cristão ler o texto sagrado e tentar codificar no texto sagrado qual doutrina está naquele versículo, ou naquele capítulo, ou naquele livro. Ou quais doutrinas se encontram ali. Agora aqui o último que fala sobre redenção, Cristo pagou o preço pela nossa libertação do pecado. Hebreus 2,15. Talvez os irmãos vão lembrar de um outro versículo. Sabe qual, irmãos? Aquele versículo que fala que nós fomos comprados por um alto preço. Lembram dele? Então, olha que interessante. Nós fomos comprados por um alto preço. O que é isso? Redenção. Então, olha como é fantástico quando as Escrituras ela trabalha nessas premissas, mostrando o seguinte: os textos que estão ali estão defendendo doutrinas. Por isso que aqui fica uma observação muito interessante. Por isso que Bíblias, que são Bíblias feitas para facilitar a compreensão do leitor, acabam não sendo Bíblias muito boas para nós. Por quê? Porque quando nós temos uma Bíblia chamada Bíblias parafraseadas, quando você pega um texto que nem esse que nós acabamos de descrever, esse texto que acabamos de citar, e colocamos ele, por exemplo, vamos dizer assim, e colocamos ele numa Bíblia na linguagem de hoje, você acaba perdendo muito do significado dele. Quando você pega, por exemplo, esse texto aqui, Cristo pagou o preço pela nossa libertação do pecado. E aí a gente lê esse mesmo texto na Bíblia linguagem de hoje, geralmente eles tentam explicar esse texto. E aí eles acabam tirando a ideia de pagar o preço. Por exemplo, como em 1 João 4,10. Cristo morreu como propiciação. Eles tentam explicar o que é propiciação. Mas na hora que você explica a propiciação, você acaba fragmentando a ideia da propiciação. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu quero dizer. Estão compreendendo? Estão compreendendo a linha de raciocínio? Sim. Irmão Luiz e irmã Carmen, está compreendendo a linha de raciocínio? Não. Senão eu explico de novo. Eu explico porque isso é muito importante vocês aprenderem. Parece uma coisa simples. Eu sei que é uma aula de seminário, mas isso é uma coisa profunda.
Quantas vezes a gente, por exemplo, está vendo um pregador e ele está lendo ali uma Bíblia na linguagem de hoje? Não tem problema ele ler a Bíblia na linguagem de hoje, a Bíblia viva, mas desde que, enquanto ele vai pregar, ele também fundamenta a mensagem dele no texto da forma em que está no nosso português mais rebuscado, ou pelo menos aonde traduza melhor aquele versículo. Onde traz um sentido melhor do original, né? Exatamente. Porque às vezes a gente tenta trazer para uma linguagem mais atual e a gente acaba muitas vezes fugindo um pouco do que está traduzido no original, né? Sim, e Ou não não dando o sentido correto, real para aquela determinada passagem, né? não dando a verdadeira hermenêutica. Isso parece simples, mas isso é muito profundo. Por quê, irmãos? Prestem bastante atenção nessa ideia. Olha só, quando você pega uma Bíblia que ela tem uma tradução mais leve, mais agradável, e aí você fala para as pessoas, você pressupõe que as pessoas estão entendendo. Mas olha que erro interessante. Quem foi o autor da Bíblia por excelência? Quem é o autor da Bíblia por excelência? Espírito Santo. Espírito Santo. E se o Espírito Santo quis usar um vocabulário, ele tem um propósito naquele vocabulário. Então nós não podemos esquecer do vocabulário que o Espírito Santo quis deixar. Porque aquela palavra, como aqui, ó, sacrifício, propiciação, comunhão, preço, foi de propósito. O Espírito Santo deixou de propósito. É como se ele quisesse dizer o seguinte: você quer conhecer o caminho do Pai? Então, procure saber o que significa isso. Porque quando você entender o que significa isso, eu vou estar me revelando mais para você. E aí Pastor, onde... Oi. interessante dessas codificações e desses vocabulários sagrados nas Escrituras é para trazer luz ao que estava oculto no Antigo Testamento, né? Na realidade, Aquilo que ele estava pode... aquilo que estava à Isso sombra acaba no sendo Antigo útil. Testamento, mas Acaba sendo mostrando que útil. Cristo veio cumprir aquilo que foi dito. Então, mas aí, mesmo assim, Fê, pode até acabar sendo útil, mas quando você tenta traduzir de uma forma mais simples, isso não se deve ser feito na tradução do texto bíblico pelo texto. Isso deve ser feito por quem? Pelo comunicador. Então, por exemplo, você pega lições do tabernáculo, aí vem o professor e explica o tabernáculo, explica as doutrinas, para quê? Para que haja compreensão. Mas na hora que eu pego as lições do tabernáculo, do templo, das leis, e eu tento explicá-la com mais facilidade, numa tradução linguística, eu perco, eu acabo fazendo com que o leitor ele receba uma informação que não é completa. Porque o que é completo é o vocabulário sagrado. Não, Então, então, o senhor não entendeu o que eu quis, minha colocação. É justamente não tentar facilitar aquilo que já está dito e na questão do português que foi traduzido as escrituras para a nossa língua, é não tentar facilitar tanto, porque o que foi traduzido de maneira clara, tanto essas questões de propiciação, expiação, redenção, o português mais rebuscado, ele traz essas palavras justamente para a gente codificar o que estava escrito no Antigo Testamento. Quem lê o Novo Testamento, entendi o que estava escrito no Antigo, né? sim, Porque sim, são aí sim. palavras que estão no Antigo Sim, Testamento, aí né? sim, São exatamente. símbolos, né, Aí não, que se agora casam, clareiam no Novo Testamento, no Novo exato. Testamento. E aí no momento que você tem uma tradução simples ou parafraseada, aquela ideia fica mais obscura. Olha só, você tenta ajudar e acaba dificultando. E é isso, é uma observação. Agora, eu não vou tirar o prestígio, irmãos. Tem alguns pastores que são radicais nesse ponto. Eles dizem que essas Bíblias têm que ser queimadas com álcool e fogo. Eu não penso assim. Eu não penso. Eu creio que no mundo de leituras e de você vai atingir muitas pessoas. Agora, é aquilo que eu falei, a mesma coisa de nós usarmos, por exemplo, também aquelas Bíblias bem antigas com português muito arcaico. Eu também não sou a favor. Por quê? Hoje, nós precisamos fazer uma leitura da Bíblia de uma forma que as pessoas compreendam.
Então, tem certas expressões arcaicas, por exemplo, né? Coisa, né? Coisa, ao invés de coisa. A pessoa lê coisa, ela já fala coisa, né? Oxalá, Deus, não sei, Oxalá. Então, assim, tem expressões que são mais de um português antigo. Então, eu não estou querendo santificar a primeira tradução da Bíblia no português, não é isso. Mas é sempre trazer a tradução do original para aquela língua corrente, aonde represente a melhor comunicação, a melhor tradução para aquela geração, sem perder esse sentido. Eu sei que isso é um trabalho muito difícil, é muito fácil a gente criticar, porque quem é linguista sabe como isso é complicado e como isso é difícil. Mas eu só fiz questão de gastar esses minutos aqui com vocês para mostrar que tudo isso que está no texto sagrado não é à toa. Isso é muito importante, isso é muito relevante e a gente tem que considerar com muita propriedade. Tá bom? Maravilha? Porque isso tudo, existem coisas muito importantes para a nossa vida espiritual, tá? Então vamos continuar lendo aqui os nossos slides. Vamos lá. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tá vendo duas telas? Tá duas telas para vocês? Uhum. É. Então eu vou tirar aqui. Tudo bem. Olha lá. Reflexões teológicas sobre a morte de Cristo. Antes disso, eu trouxe aqui para vocês aquele nosso material, que é esse daqui, do versículo por versículo, tá bom? E aquele que nós fazemos o trabalho do versículo por versículo, tá? E aqui, irmãos, esse material, ele é fantástico. Quando ele começa a explicar sobre a obra da expiação. É o capítulo de número 7, os fundamentos da nossa fé, do Herschel H. Hobbes. Olha só que interessante. Ele vai fazer uma comparação sobre a questão da expiação, e ele vai ir lá para o Velho Testamento, e aí ele vai traduzir de uma forma assim muito agradável. Eu vou ler para vocês. Êxodo 30:10. E uma vez por ano, Arão fará expiação sobre as pontas do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Êxodo 30:10. E aí vem para um texto de Romanos. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5, 10 e 11. Olha só, aqui está mostrando que o papel sacerdotal de Arão era ir ao povo, fazer o sacrifício pelo povo, para que por meio desse sacrifício fosse feita a expiação, ou seja, fosse dado o perdão, e agora esse sacerdote, tendo purificado pelo meio dos rituais e feito o sacrifício para o povo, agora ele pegava esse povo e apresentava esse povo para Deus. E aqui no texto de Romanos, diz algo bem parecido, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Da mesma ideia que Jesus, ele é esse sumo sacerdote, e não é só o sumo sacerdote, mas ele é também o Cordeiro que ele faz o sacrifício para nos trair a Deus, ou seja, para nos perdoar, para nos reconciliar. E o autor começa dizendo assim, ó, você está com sua apostila aí, Felipe, do versículo por versículo? Se você tiver, seria bom porque a gente revezaria a leitura.
por favor. Quero ler alguns textos aqui, porque é lindo demais. Qual a página, pastor? A página seria o capítulo 8, Felipe. Está na página 95. Que é da expiação? Sim, isso. Qual parte? Logo depois dos 2 versículos. Não, é que essa apostila aqui tá diferente. Ah, tá Que com uma para mim expiação é numeração. o capítulo 7, Desculpa, eu falei 8, né? É. Eu falei errado, é 7. As teorias da expiação, teoria de Não, Anselmo. mas um pouquinho É o antes. início? É o início, na primeira página. Vocábulo. Isso, lê para nós essa parte aqui. O vocábulo. O vocábulo expiação no inglês significa exatamente atonement, aquilo que ele diz. Atonement, a palavra hebraica kafar, traduzida por expiação, significa cobrir ou encobrir. Êxodo 29, 36, 37, 30 a 10 em diante. A forma verbal é encontrada 72 vezes no Antigo Testamento e o substantivo 9 vezes. 7 vezes no Antigo Testamento se traduz o verbo por reconciliar. Está em Levítico 6:3, 16:20, Ezequiel 45:20, ou fazer reconciliação. Levítico 8:15, Ezequiel 45:15, 17, Daniel 9:24. Dá uma Vocábulo pausa. Só um minutinho, Fê. Notem bem que o autor aqui desse texto, ele está gastando informações, mostrando que o assunto da expiação não é somente um assunto isolado, é aquele assunto que está ligado à reconciliação, está ligado à reparação, está ligado à expiação, a encobrir, a cobrir. Ou seja, e aqui, por exemplo, no inglês, né, essa expressão atonement, que tem uma tradução que seria indenização, compensação, reparação, satisfação, ou seja, redenção, reconciliação, concórdia. Olha a grandeza dessa palavra. Quando a gente pensa que Deus, na pessoa de Jesus, fez a expiação, ele fez tudo isso e muito mais. E aqui a quantidade de vezes que está lá, ou o termo, como verbo, reconciliar, ou muitas vezes como uma outra palavra, né? Reconciliação, aparece inúmeras vezes para mostrar o grau de importância que esse assunto tem. Vou dar um exemplo, irmãos. A doutrina do novo nascimento, ela é importante ou não? Dá para a gente imaginar uma igreja sem um novo nascimento? Não. Não dá. A gente sabe que tem muita gente que está na igreja e não nasceu de novo, mas a gente sabe que tem que nascer de novo. Quantos textos a Bíblia fala sobre o novo nascimento? Pelo menos. Pelo menos o Jesus com Nicodemos, né? Acho que só esse, se não me engano. Então, olha que interessante. Esse é o texto clássico. Mas se a gente pegar a expressão nascer de novo, novo nascimento, não tem muitas citações da Bíblia. O que existe na Bíblia é a ideia de que quando nos convertemos, alguma coisa acontece, os pecados são lançados para trás e tudo se faz novo. Que a gente entende claramente que mesmo que falte a expressão ou a palavra nascido de novo ou nascer de novo, a ideia ela está na Bíblia por várias vezes. Mas quando a gente começa a ver, por exemplo, o Velho Testamento, não aparece tanto essa ideia, aparece arrepender-se no pó e nas cinzas, rasgar o vosso coração, circuncidar o vosso coração. A gente entende que é o novo nascimento, mas não é tão escancarado. Já a doutrina da expiação,
ela é um escândalo de texto. Ela é escancarada, é algo assim, exagerado. Aí eu digo, se uma doutrina que é importante, que é o novo nascimento, que a gente sabe que de fato é, a Bíblia trabalha de uma forma direta e muitas vezes de uma forma indireta, e a gente entende o grau da grandeza dessa doutrina, imagina naquela doutrina que é escancarada, que é assim, absurdo, os textos e as derivações do que aquela doutrina representa. Por isso que quando a gente fala expiação, não tem como não pensar em sacrifício, não tem como pensar em reconciliação, em propiciação, não tem como pensar em redenção. Tudo isso está dentro, e só que todas essas têm um monte de textos, mas um monte de textos no Velho Testamento e no Novo Testamento, então é mais escandaloso ainda. Para quê? Qual que é a mensagem que o Espírito Santo está dizendo? O Espírito Santo está dizendo, filhos, abram os olhos. Olha como é importante, vocês precisam compreender dessa doutrina. Vocês necessitam entender dessa obra. Sabendo isso, vocês já estão muito bem na caminhada de Deus. Olha que interessante. Né? Conseguiu entender a ideia? Deu para entender? Por isso que uma Bíblia que ela é parafraseada vai fugir essas palavras, vai fugir esses vocábulos. E aí a pessoa não vai, pode até entender a ideia, mas vai perder muito por não saber os vocábulos. Deixa eu dar uma explicação aqui. Por que foi criada essas Bíblias na linguagem de hoje, Bíblia Viva? Foi criado para atingir pessoas que não tinham contato com a Bíblia e pessoas que têm uma baixa escolaridade. Então pega uma pessoa que não gosta de ler, você dá uma Bíblia mais convencional, aí que ele para de ler. Mas você concorda comigo que mesmo que a gente pense assim, Deus não pensa assim. Deus quer que o camarada aprenda a ler mesmo aquela Bíblia complicada. E vocês vão lembrar, e aqui o irmão, possivelmente o irmão, talvez, eu não sei se o irmão é convertido depois de mim, mesmo sendo um senhor, um ancião, mas questões de 50 anos atrás, era comum alguém aprender a ler e escrever com a Bíblia. Era comum. Então, por que era comum? Porque a pessoa se convertia e ela falava, eu quero aprender a ler o livro daquele que me salvou, daquele que me remiu. Então, olha só que interessante. Quantas foram as pessoas que aprenderam a ler e escrever pela Bíblia? Isso é fantástico. Então, quando nós fazemos uma Bíblia para facilitar, nem sempre a gente vai facilitar. A gente pode estar complicando. Olha que interessante. A gente pode facilitar, irmãos, no que se diz respeito, muitas vezes uma citação, no evangelismo, vai facilitar, não vou desconsiderar. Mas eu quero hoje, nessa aula, defender os vocábulos, as palavras. Elas não foram algo nossas, são palavras de Deus, são vocábulos sagrados, são palavras sagradas. E se Deus quis assim se revelar inúmeras vezes com essas palavras, a gente tem que falar para o povo aprender. E para o ímpio, pastor, não importa, a gente tem que pregar para o ímpio e tem que ensinar para o ímpio. E nessa hora a gente tem que confiar que o Espírito Santo vai incomodar o ímpio nessa questão, e aí essa é a nossa função. Não questionar o autor, mas anunciar o autor e explicar o autor quando preciso for. Essa é a nossa função. Está entendendo? Então fica aqui. Eu não estou fazendo juízo de valor dizendo que você tem que jogar fora e queimar essas Bíblias, tá bom? Porque eu acho que elas têm também os seus testemunhos, têm as suas utilidades. Mas eu, como um pensador apaixonado pela Bíblia, eu não troco nenhuma das traduções por essas Bíblias parafraseadas. Para mim, a Bíblia parafraseada é um livro a mais que pode ter uma utilidade, muitas vezes, num estudo bíblico meu, porque mesmo quem faz essa Bíblia parafraseada, ele é um exímio conhecedor do grego e do hebraico, porque ele vai tentar facilitar aquela tradução. E só uma pessoa que conhece muito do original e muito sobre a arte de fazer interpretação e hermenêutica consegue fazer isso sem errar tanto. Eu, por exemplo, jamais conseguiria fazer isso, porque com certeza eu não tenho essa capacidade. Uma última coisa, só para vocês terem uma ideia, a Bíblia tem um pouco mais de 5.000 palavras.
na Bíblia. Vocábulos nós chamamos. E uma Bíblia parafraseada, ela tem por volta de 2.000 palavras. Ou seja, por isso que uma pessoa que ela tem só uma formação básica, ela consegue ler uma Bíblia parafraseada. Já a Bíblia mesmo, como é traduzida da maioria das vezes, já uma pessoa simples, ela quando vai ler, ela vai ter um pouco de dificuldade. Por quê? Porque ela precisa dominar pelo menos 5.000 palavras. Geralmente, quem domina 5.000 palavras é uma pessoa, ou ela é um estudioso, ou ela já está uma pessoa já universitária. Não que um jovem não possa. Deveria, mas não é o nosso caso no Brasil. Né? Tá bom? Então, continua aqui a leitura do texto, Felipe. Tá bom. Parei em Daniel, né? Daniel. O vocábulo em inglês atonement aparece apenas uma vez em um Novo Testamento, em Romanos 5:11, que aí é a tradução da palavra grega katallegentes, que basicamente significa reconciliar. Em Romanos 5, do 10 ao 11, a forma verbal é assim traduzida 2 vezes, ao passo que a formal nominal se traduz por expiação. Formas relacionadas desse verbo são traduzidas por reconciliar, apokatalasso, mudar inteiramente de, Efésios 2:16, Colossenses 1:20 e 21. Catalasso, mudar inteiramente, Romanos 5:10, 1 Coríntios 7:11, 2 Coríntios 5:18, em diante. Dialassomai, ser mudado inteiramente, Mateus 5:24. O vocábulo catalage, que é referência de Romanos 5:11, também é traduzido por reconciliação, significando mudança completa. Romanos 11:15. 2 Coríntios 5:18 e 19. Mas essa primeira frase aqui, pode continuar. Contudo, a ideia básica na expiação é a de 2 fazer um, de acabar com uma diferença ou de remover uma separação que existia entre duas pessoas. Olha aí que fantástico essa ideia, irmãos. A ideia básica da expiação é a de 2 fazer um, acabar qualquer diferença. Então, olha que interessante essa ideia. Quando Jesus ele vira homem, ele nos reconcilia com ele. E Jesus sendo Deus, ele nos reconcilia com Deus. Olha que fantástico. O poder da reconciliação ele é tão enorme que ele é um poder vertical e é um poder horizontal. Deus nos reconcilia com o Pai, porque Jesus sendo Deus nos alcança. E Jesus Deus, Jesus homem, aliás, nos reconcilia com os outros homens, ou seja, dando a ideia do corpo de Cristo. Acabam-se as barreiras. E é por isso que entra a grandeza da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Olha que fantástico. Fantástico. Então a ideia aqui do texto é a de 2 de fazer um, de acabar com uma diferença ou de remover uma separação que existia entre duas pessoas. E aqui, irmãos, é uma coisa muito, mas muito preciosa. Lembra que na aula passada eu falei que Deus veio construir pontes e não construir muros? A obra de Cristo é a obra de construir pontes. Deus é o grande construtor de pontes. Ele constrói uma ponte que nos une daqui da terra aos céus. E ele é o grande construtor de pontes na nossa vida entre os irmãos. Ele que faz cair as barreiras e a gente pode, então, perdoar o irmão. Pode ver que a obra de Cristo ela é tão relevante que até mesmo no Novo Testamento mostra que quando alguém tem algo contra o outro, nem dizime.
É interessante que nas igrejas neopentecostais eles nos ensinam isso, né? Nas igrejas, né, nos macedinhos, eles não ensinam isso, né? Eles dizem, não, pode trazer o seu sacrifício que Deus vai te honrar. Não importa não, você tá brigado com o irmão, pede perdão e tá tudo bem. Traz o seu dízimo que Deus te abençoe e tá bom. Não, Jesus não negociou. Por quê? Porque a irmandade, ela é poderosa. A irmandade, ela é grande. É na irmandade que a gente experimenta o poder de Deus e o amor de Deus. Pode ver, irmãos, olha que fantástico. Todos nós, invariavelmente, com raríssimas exceções, precisamos um dos outros para crescer. Hoje, por exemplo, vocês precisam de mim aqui para crescer um pouco mais na teologia, crescer um pouco mais na interação como formação de ministro. Mas e na igreja? Na igreja o tempo todo. A gente precisa do pastor, a gente precisa do professor, a gente precisa do irmão. Não só do trabalho dele, mas pode ver, a gente não vive sem a comunhão. A comunhão, ela é imprescindível. Por quê? Porque se a reconciliação nos atingiu, Deus, de fato, constrói em nós pontes e não muralhas. Guardem isso para o resto da vida de vocês. Isso é tema de canção, é tema de louvor, mas é tema das Escrituras. Isso é uma verdade das Escrituras. E Deus não abre mão disso. E eu deixo isso claro para vocês. Agora, deixa eu explicar uma coisa prática aqui para os irmãos. Irmãos, existe uma questão bem simples, que é o perdão, e depois a questão da confiança. Vamos supor, um homem e uma mulher são casados há 20 e poucos anos. Há uma quebra da fidelidade. Jesus disse o que sobre essa questão? Vamos lá. Repete de novo, pastor, por favor. Quando há uma traição conjugal. Quando há uma traição conjugal. Casado há 20 e poucos anos, 30 anos, houve uma traição. O que Jesus ensina sobre essa questão? Qual é o melhor caminho? O melhor caminho é o da reconciliação, né? Sim. Mas se não pode estar junto... Mas se não tiver aquela parte ofendida... Está livre, né? Está livre. O Senhor disse que está livre. E eu sei que isso, muita gente não gosta de citar esse texto bíblico. Me entendam, irmãos. Eu vou sempre lutar pelo casamento de todos. Porque assim, se houve uma quebra de fidelidade, é fácil para uma das partes culpar a outra. Mas a gente tem que saber por que houve uma quebra. Então a reconciliação sempre é o melhor caminho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o mestre, ele autorizou a parte que foi ofendida, se ela quiser seguir a vida dela, ela pode seguir. Ora, se o mestre autorizou que em caso de adultério a pessoa pode viver, quem sou eu para negar? Agora, olha só que interessante. Vamos supor esses dois casos. A pessoa, então, ela foi traída e ela perdoa. Muito bem. Ela tem que, de fato, perdoar mesmo. Porque se ela ficar lembrando daquela situação, o casamento dela vai continuar indo a pique. Por quê? Porque, de fato, a pessoa perdoou, mas não perdoou. E aquela outra que liberou, que falou, não, segue a sua vida, eu sigo a minha vida. Será que ela libera aquele cônjuge, mas no fundo do coração dela ela perdoa? Pode ser que sim. Quem disse que não? Ela só não quer conviver mais com aquela pessoa, perdeu a confiança. Mas ela continua tendo, vamos dizer assim, um relacionamento respeitoso. Até porque tem os filhos, tem a história, tem um monte de coisa. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha que interessante. Eu posso estar casado e posso estar vivendo uma falta de perdão constante, ou eu posso estar separado e estar vivendo o perdão. Olha que coisa interessante. Agora, o mais importante sobre tudo é a reconciliação. É o não ter mágoa, é o não ter vingança. Mas é claro que na questão da família é mais importante voltar os dois. Ainda mais quando se tem filhos e ministério. Eu acho que a pior das coisas é o divórcio. Agora, olha que interessante. Vamos aplicar
na questão de negócio. O irmão Felipe Riente monta um negócio com o irmão Luiz, vocês estão ali, então, e de repente vocês têm um desentendimento e um perde a confiança no outro. Mas são da mesma igreja, e aí? Dá para continuar sendo da mesma igreja? É difícil. Tem que ser bem maduro para isso, hein? Mas se for, vamos imaginar os dois casos. Um caso maduro e um caso imaturo. Caso maduro. Se fosse o meu caso, eu iria para outra igreja. Se dois não tem como dois andar junto, né? Então, mas aí que entra a questão. Foi um negócio profissional de vocês dois. Sabe? Você entende o que eu quero dizer? Muitas vezes a gente tem que saber separar. Porque eu entendo que, poxa, perdemos ali, perdemos dinheiro, eu estou aborrecido com o irmão. Mas assim, negócios. Deu certo, deu, não deu. Toca a vida. É possível duas pessoas maduras se acertar e seguir a vida? É. Sem dúvida. Sem dúvida, é possível. É um pouco difícil no começo? É difícil no começo. Você tem que dar tempo para os dois? Tem que dar tempo para os dois. Mas o que eu quero dizer? Os dois vão ficar tomando cafezinho como faziam, possivelmente, naquele ano? Não. Mas não quer dizer que eles agora se odeiam. Estão entendendo onde eu quero chegar? Paulo e Barnabé. Vem cá, o Ministério da Reconciliação se aplica como em Paulo e Barnabé agora? Vamos lá. Lá em Atos, os dois tiveram uma discussão. Sim, por conta de João Marcos, né? E aí, teve reconciliação lá ou não? Ou só foi deve briga? Deve ter tido, né? Cada um foi pro seu canto, mas deve ter chegado num acordo, né? Sim. Porque até depois João Marcos auxilia Paulo, né? Sim, Paulo vai dizer que ele é muito útil. Então, ou seja, ele nunca perdeu a utilidade. A questão foi, olha, eu não quero viajar de novo com ele. Mas eu quero viajar de novo com ele, mas não quero. E a Bíblia fala, e aí, o registro do Espírito Santo deixa lá, que grande foi a contenda entre os dois. Briga de pastor ali, pegou fogo, hein? Não voou cadeira, não teve mata-leão, não teve nada disso, mas a Bíblia fala que foi uma grande contenda deles. Contenda-se uma grande discussão. Agora, olha o que eu quero dizer. Mesmo que hajam grandes discussões, não significa que não haja possibilidade de ter reconciliação. Estão entendendo onde eu quero chegar? A obra da reconciliação deve ser maior do que as nossas diferenças. É isso. Eu, por exemplo, posso não concordar com alguns irmãos, mas eu respeito eles e vamos seguir. Ou seja, eu fiz ponte com ele, eu não concordo com a linha dele. Eu não concordo com a postura dele. Eu não concordo com aquela linha doutrinária. Mas eu não vou dizer que ele é um herege por causa disso. Estão entendendo? Está compreendendo, irmãos? Isso é importante. Por que eu estou falando isso? Porque muito ministro é imaturo nessa questão. Faz assim, olha, eu penso diferente de você. Então, dedinho, separa. Errado. Pensa diferente, tá bom. Nenhum problema. Qual é a questão de papéis aqui? Quem é o líder? Quem é o liderado? Nenhum problema. Simples assim. Irmãos, os discípulos de Jesus questionavam Jesus sobre João Batista. E os discípulos de João Batista questionavam Jesus. E o que Jesus disse? Não, João Batista é um cabeludo, doido, comedor de gafanhoto e mel, é um camarada esquisitão. Eu bem que achava, eu não sou assim não. Eu cheguei e liberou geral. João é meu radical, eu sou... Não, Jesus fez isso? Não. Jesus disse não, João fez o papel dele no deserto. Eu faço o meu papel pregando nas cidades. Simples assim. João é útil, é importante, sendo do jeito que ele é. Eu sou útil e importante, sendo como eu sou. E aí ele ensina para os discípulos, porque os discípulos estavam questionando, os discípulos de Jesus e de João Batista estavam vendo muita diferença. Chegavam para Jesus e diziam, Jesus, eu não vejo o senhor jejuando tanto quanto João. Eu vejo o senhor em festa, comendo e bebendo. E aí foi onde Jesus disse, não, fiquem tranquilos, vai chegar a hora que vocês vão jejuar bastante ainda.
Por enquanto, o noivo está aqui. O noivo está salvando. O noivo está perdoando. E o noivo tem que estar com as pessoas. Onde elas estão? Eu vou estar onde elas estão. Aí que tá, né, professor? Quando a gente amadurece e entende o papel que cada um tem naquele corpo, naquela igreja local, e sabendo o nosso papel num propósito maior, que é o Evangelho de Cristo e a Igreja Universal de Deus, as diferenças elas vão ficando menores comparado ao tamanho da missão que nós temos, né? E se eu sou ensinado a amar até mesmo meu inimigo, por que eu não vou ter bom senso de entender as diferenças do meu próximo, né? Sim. Quando a gente tem que chegar a essa consciência para que a gente possa conviver bem. Por isso que Deus, na palavra também fala, se possível for, mantenham paz com todos, né? Exatamente. Exatamente, É porque claro que existem exceções, que existem momentos que, infelizmente, é difícil caminhar dois juntos, né? Mas é possível conviver bem, seja junto, seja distante, enfim, para um bem maior, né? sim, viver pacificamente, essa é a palavra, né? É viver gerando um sentido de bênção ao outro, mesmo que eu não pense igual a ele. O meu amor e a minha maturidade e o respeito são maior do que as diferenças. E aí tudo se encaixa. Estou falando tudo isso porque isso vai ser determinante na vida prática dos irmãos. Podem ver, irmãos, quantas são as pessoas que mudam de igreja simplesmente que o pastor deu uma diretriz e não concordo, vou embora. Quem não concorda com o pastor aqui não vai concordar com o pastor de lá, porque na realidade não vai concordar com ninguém, porque é uma pessoa que gosta de discordar de todo mundo e vai chegar um momento que alguém vai discordar dele. Porque a questão não é a concordância, a questão é o amor, é a missão que temos. Quando eu tenho uma missão de expandir o reino, de anunciar aquele que realmente vive e reina, tudo muda na nossa vida. Tudo facilita. Porque aí as diferenças se tornam pequenas. Tá bom? Então, continuando aqui, eu quero ler mais uma outra frase aqui do livro que diz: aquela perfeita comunhão interrompida pelo pecado do homem precisava de ser restabelecida ou restaurada, fazendo com que Deus e o homem novamente fossem uma só mente, ou seja, each on mente, uma só mente. Eu gosto muito de citar lá na nossa igreja, o Felipe talvez vai lembrar, eu gosto de citar textos lá dos dias de Davi, principalmente de Atos, que fala que os apóstolos eram só uma mente e um só coração. Aí talvez tem irmãos que podem pensar, o pastor gosta de pensar isso porque quer todo mundo redondinho. Irmãos, isso não é uma coisa nossa, minha. Isso é uma coisa de Deus. Ter um só pensamento, ter um só propósito, ter um só objetivo, facilita tudo na nossa vida. Sabe qual que é o grande problema nosso como pessoa? São as disputas, irmãos. As disputas. Eu faço o que é bem para mim, eu faço o que é bem... Porque, na realidade, quando a gente entende que ali a gente não está para disputar com ninguém, mas a gente está ali para disputar contra as trevas e para nos unir, para canalizar uma energia, irmão, a gente ganha muita força. E é por isso que uma igreja que tem o mesmo propósito, ela caminha com muita ousadia. Aí talvez os irmãos perguntem assim, mas e aí, pastor, e quando eu não compactuo com o propósito da igreja? Irmão, isso é muito simples. Eu, ouvindo a reportagem do ministro da Saúde, o último que ele deu, para uma jornalista da Globo, a jornalista da Globo estava tentando fazer ele se enrascar de tudo que é jeito. E ele dizia outra coisa negando ela. Aí chegou uma hora que ela perguntou assim, então quer dizer que o senhor tem divergência de pensamento com o presidente? Ela tentando conduzir. E ele disse assim, olha, eu penso de forma algumas coisas diferentes, mas eu e ele há uma grande diferença. Ele foi eleito pelo povo, eu fui nomeado por ele. Se eu penso de uma forma contrária, quem é que tem que sair, o presidente ou eu? Sou eu. Simples. Ué, é uma coisa simples.
Muitas vezes é normal que a gente pegue uma coisa e fale assim, olha, eu consigo conviver, mas isso daqui não está dando mais para eu conviver. Então é simples, com muita franqueza, com muita harmonia e verdade, segue a vida. E se aquele pastor é um homem de Deus e maduro, ele vai liberar com bênção aquela ovelha. E assim, esses tempos atrás, eu conversava com uma irmã, ela dizia assim que o pastor da igreja dela não abençoava. Eu falei, é mesmo, irmã? Ela falou, ah, não, saiu, foi o irmão, aliás, saiu, ele não abençoou, não. É que é para deixar uma mensagem assim, ó, está debaixo de castigo, sua ovelha ingrata. Então, eu digo assim, irmão, não vai resolver. Não vai resolver, porque quem quer sair, sai. Ninguém vai segurar. A gente não segura por cargo, por bajulação, mas a melhor coisa, irmãos, melhor coisa é a gente ter o que? Um diálogo honesto e verdadeiro. É a gente ter uma maneira de falar, ó, eu não concordo com isso. Vou dar um exemplo para os irmãos. Há muitos anos atrás, o G12 veio para a nossa convenção Batista Nacional. Irmãos, o que eu sentei com o pastor Enéas e o que eu falei para o pastor Enéas não estava escrito. Eu e ele, falei, pastor, não pode, não pode. O senhor não pode deixar, pastor, não, o senhor não pode deixar. O senhor tem que ir falar, pastor, o senhor tem que... Ele me convenceu, pela experiência dele, que era melhor assim e que logo passava essa onda. Passou a onda. Passaram-se quase 20 anos. Esse ano faz 20 anos que o movimento G12 tomou força na Convenção Batista Nacional. Hoje já não tem mais força nenhuma. Mas eu pergunto para vocês, pastor Raimundo, depois de 20 anos, você falaria o que para ele? Eu falaria a mesma coisa. Eu falaria, pastor Enéas, não deixa, pastor Enéas, não deixa. É o meu pensamento. Eu insistiria, eu diria 10 vezes mais hoje para ele. Porque, na minha opinião, foi uma onda que passou, mas deixou muitas sequelas. Na minha opinião. Na opinião dele, não. Agora, eu respeitei ele e eu não fiz nenhuma confusão. Mas eu fui falar com ele, como fundador da convenção, fui falar com ele. E eu estive falando, tá bom, pastor, eu vou respeitar o senhor, porque o senhor é meu ancião, meu pastor, mas eu não concordo. E depois de 20 anos eu falaria, eu não concordo ao cubo. Ou seja, eu não concordo mesmo. E todas aquelas igrejas que não eram G12 saíram da convenção. Ou seja, iriam sair de uma forma ou de outra. Eu prefiro a saída mais harmoniosa, que é, olha, segue você para lá, eu fico eu para cá, do que deixar tudo no balaio de gato. Por que eu prefiro? Porque é o meu estilo. O pastor Enéas tem o estilo dele. Como eu nunca fui presidente da convenção, fui só um vice-diretor da regional aqui, então eu me calo. Mas eu estou dizendo isso para os irmãos porque a reconciliação tem a ver com opiniões contrárias, mas que sabe coexistir junto. Faz parte. Para mim, o pastor Enéas não perdeu nem um pouco do carinho e do respeito. Por quê? Porque eu aprendi a admirá-lo, porque é a opinião dele. Simples assim. Então, é importante o seminarista saber lidar com essas diferenças. Para a gente pontuar aqui, para a gente ir para o próximo ponto. Quantas são as igrejas que se abrem por causa disso? Por causa de briguinhas ministeriais. Hã? Um monte. Um monte. E aí eu digo, quem que está ganhando? Assim, né? É claro, se você tem uma discussão entre dois líderes, vamos supor que o líder daquela igreja está falando umas heresias, ou a igreja como um todo toma uma atitude em relação a esse pastor e põe ele no lugar dele, e quem sabe ele volta em si e retoma a caminhada, ou é diferente. Agora, por qualquer coisa é complicado, né? Porque É isso gera complicado. sequelas, só gera briga, racha a igreja, monta-se um ministério, às vezes, manco, né? Sim. É complicado. Aí essa pessoa, muitas vezes, acaba não tendo autoridade, ou seja, é uma bola de neve sem tamanho, né? É. Por isso, irmãos, eu prefiro sempre o diálogo. E é possível, mesmo com diálogos contrários, homens de Deus espirituais caminharem em reconciliação, tá bom? E aqui, então, continuando aqui, irmãos, agora, vamos lá. Nosso livro, na página 483, lê para nós, Felipe, outras concepções da expiação. Agora na página do Gruden, tá?
483. 483. Isso, o finalzinho lá. Outras concepções da expiação. Em contraste com a concepção da substituição penal da expiação apresentada neste capítulo, vários outros pontos de vista têm sido defendidos na história da Igreja. 1. A teoria do resgate pago a Satanás. Essa visão foi sustentada... Oi, pastor. Não, isso pode continuar lendo mais um pouquinho. A visão foi sustentada por Orígenes, 185 a 254 depois de Cristo, teólogo de Alexandria e mais tarde de Cesareia, e depois dele por alguns outros na história antiga da Igreja. De acordo com esse ponto de vista, o resgate que Cristo pagou para nos redimir foi dado a Satanás, em cujo reino se encontravam todas as pessoas devido ao pecado. Olha, essa é uma discussão que aí alguns vão acreditar serem assim. Eu, particularmente, eu entendo que ela é passível de várias opiniões. Eu não vejo problema. No entanto, a gente sabe que quando a gente dá esse direito, vamos dizer assim, a Satanás, parece que ele recebe um poder maior do que ele tem. No entanto, sejamos honestos, irmãos, quando a gente começa a trabalhar sobre a ideia do inimigo de Deus, a gente fica um pouco assustado. Porque o que o homem deu para ele foi um negócio grande. E o homem que não aceita a redenção em Cristo vai se ver com ele. Mesmo sendo condenado por Deus, nessa hora da punição que Deus decreta, Deus lança os ímpios e pecadores sob o governo e a sujeição de Satanás eternamente. Então, indiferente da discussão, é uma discussão interessante. Eu acho que ela deve ser avaliada por nós, pensada, porque quando o homem, em Adão e Eva, deram de mão beijada a sua vida para o diabo se apropriou. E hoje, irmãos, por mais incrível que pareça, se a gente começar a caminhar e dar lugar ao diabo, o diabo não vai ter dó. E é uma coisa mesmo com um crente que é redimido. Domingo eu preguei sobre Saul. Saul é um exemplo dramático de um ungido que se rebela contra Deus e que o diabo se apossa dele. Então, quando a gente pensa nessa questão do resgate dado a Satanás, a gente imagina algo assim. No entanto, os teólogos, de um modo geral, para não exaltar Satanás, vão desconsiderar isso. Vão trabalhar que essa ideia é uma ideia fadada ao erro. Mas eu acho que ela tem alguns desdobramentos. Orígenes, ao pensar assim, ele estava pensando naquela ideia de que quando Jesus desce ao inferno. Então, eu considero a discussão, eu considero que, em última instância, quando é feito algum pagamento, em tese, é a Deus, mas em algum momento o agente do mal que está com a dívida é o capeta. Então, ou seja, é uma coisa meio complicada. Mas, assim, eu não desconsidero. Continua lendo para nós, Felipe, essa parte aqui, essa teoria. Essa teoria não encontra nenhuma confirmação direta nas Escrituras e tem poucos defensores na história da Igreja. Pensa de maneira errônea em Satanás em vez de Deus como aquele que exige um pagamento pelo pecado e dessa forma negligencia por completo as exigências da justiça de Deus em relação ao pecado. Na realidade, só uma coisinha aqui. Quando a gente diz que o sacrifício de Jesus foi dado o pagamento totalmente ao diabo, aí você é como se nós diminuíssemos Deus. Esse é o ponto X. Porque a ideia de Orígenes, principalmente, é uma ideia de resgate pago a Satanás, pura e simplesmente. Eu não creio ser assim. Mas o que eu creio na discussão, que eu acho que ela é interessante, é que o valor é pago a Deus.
mas alguém estava segurando o livrinho de dívida na mão e falando: ó aqui, Felipe, ó aqui, Raimundo, ó aqui, irmã Carmen, ó aqui, irmão Luiz, se você morrer no seu pecado, ó aqui está escrito de dívida, você vai ficar comigo. Então, é isso que eu quero dizer. De alguma forma, isso foi quitado a Deus e foi arrancado da mão dele. Mas de que nós damos a ele totalmente esse privilégio de pagar, ou seja, o sacrifício de Cristo paga ao diabo, aí não, porque quem paga é Cristo a Deus. É que, como eu disse, pensem assim, irmãos, o capeta, sabe, sabe aquela figura clássica da morte? Figura clássica da morte? É isso que eu quero ilustrar aqui. O diabo, ele tem uma utilidade no reino de Deus. Isso é inegável. Quando Deus precisa executar algo que seja alguma coisa maldosa, quem é o executor é o diabo. Deus é bom, Deus não faz maldade. Mas se precisa ser manifesto um ato de maldade, ele diz: tá bom, diabo, vai lá, faz. Então, até nisso, o diabo é um mensageiro de Deus. E quando Adão e Eva entregam a sua vida, a sua alma, se tornam seres pecadores e contraem a vontade de Deus, eles deixam essa alma humana sob o governo de Satanás. Então, de alguma forma, o governo de Satanás ainda existia. Pode ver que lá na tentação do deserto, o que Satanás disse para Jesus? Se prostrado, me adorares, te darei todo esse reino, né? Jesus disse assim: cala a boca, tinhoso, seu chifrudo mentiroso. Jesus disse isso? Não disse. Não. Por que não disse? Porque ele tinha um poder. Poder esse que foi entregue por quem? Foi entregue por Adão. Mas que na cruz houve o resgate. E onde entra a grande questão. Hoje, mesmo Jesus tendo morrido na cruz, o poder do diabo ainda continua atuante por enquanto. Se uma pessoa se inclina a Satanás e entrega a sua alma a Satanás, ele pode prosperar. Mas Jesus já não venceu essa sentença na cruz já. Mas ele precisa ter vencido, então ele não tinha vencido ainda. Então, quando eu me refiro à discussão aqui, que alguma coisa foi paga de Orígenes, eu quero tratar nessa discussão. Então, eu falo disso porque essa discussão de origem me faz lembrar aquela discussão de Jesus ter descido ao inferno. É isso. Estão entendendo? É nesse quesito. Pegar chaves da morte e do Hades. Pegar chaves. Então, é nessa discussão. Se alguma coisa estava na mão de Satanás, o sacrifício e a expiação de Jesus foi pago, e se tinha algum resquício na mão do capeta, foi tomado. E aí foi anulado. Por isso que só quis fazer essa discussão. Continua lendo, Fê? Só para a gente. Pode? Essa teoria não, já li, né? Continua lendo ela. Concebe Satanás como um ser que possui muito mais poder do que tem na realidade, ou seja, poder para exigir o que quiser de Deus, e não como aquele que foi expulso do céu e não tem nenhum direito de exigir nada de Deus. Esse que é o problema. A ideia de origem vai além. Põe o diabo como, ele está no controle. É como um opositor a Deus e mesmo pede igualdade, né? Quase, tipo assim, o homem não tem nada que fazer, tem que pagar para ele, porque pagando para ele tá certo. Então aí nesse ponto Orígenes está errado. Mas você vê como que é fácil de ir por um caminho perigoso? Porque possivelmente eu deduzo, eu nunca estudei isso a fundo, mas eu deduzo que Orígenes estava pensando ali, quando Jesus desce ao inferno, e ele arranca alguma coisa do diabo, e aí onde fica, sabe, irmãos, muitas vezes a pessoa ela tem uma certa tendência para um lado por causa de alguma experiência que ele teve, e aí ele vai construindo as suas ideias. Então pode continuar, Fê. Em nenhuma passagem as escrituras dizem que nós, como pecadores, devemos algo a Satanás, mas afirmam repetidamente que Deus exige de nós um castigo pelos nossos pecados. Essa concepção falha também ao lidar com os textos que falam da morte de Cristo como propiciação oferecida a Deus Pai pelos nossos pecados, ou com o fato de que Deus Pai
representava a Trindade ao aceitar da parte de Cristo o pagamento pelos pecados. Então, bom, nenhuma dúvida, né? Eu só quis fazer essa leitura completa para a gente ficar mais claro e entender um pouco melhor. E agora vamos passar rapidinho as outras teorias, né? A teoria da influência moral, decidida pela primeira vez por Pedro Abelardo, teólogo francês. A teoria da influência moral, da expiação, sustenta que Deus não exige o pagamento de um castigo pelo pecado, mas que a morte de Cristo era simplesmente o modo pelo qual Deus mostrou o quanto amava os seus seres humanos ao identificar-se até a morte com os sofrimentos deles. Ou seja, é mais de um vínculo afetivo, é um vínculo moral. Deus tinha esse comprometimento moral de mostrar, olha, eu entendo vocês, então eu vou estar me aproximando de vocês e vou estar fazendo tudo isso. Não concordo, né, com esse ponto de vista também, mesmo sabendo que Deus tem uma aproximação conosco, mesmo sabendo que Deus vem até cada um de nós para se revelar. Então, mas eu não concordo com essa ideia, né, que dá essa margem da teoria da influência moral. A teoria do exemplo, né, a teoria do exemplo de expiação foi ensinada pelos socinianos, segundo Fausto Socino, 1539, teólogo italiano que se estabeleceu na Polônia em 1578 e atraiu grande número de adeptos. A teoria do exemplo, a semelhança da teoria da influência moral, também nega que a justiça de Deus exija castigo pelo pecado, diz que a morte de Cristo simplesmente nos provê de exemplo de como devemos confiar em Deus e obedecer-lhe de modo perfeito, mesmo que essa confiança e obediência nos levem a uma morte horrível. Mais uma outra teoria que divaga, né? Uma outra teoria que também divaga. Eu não acredito nela, porque eu acredito... Agora, deixa eu só explicar uma coisa aqui rapidinho para os irmãos. Olha que interessante. Tanto na influência moral como na teoria do exemplo, pode ver que a teoria do exemplo, criada aqui pelo Fausto Socino, né? Ou a teoria da expiação socinianos, ela está dizendo o seguinte, é um exemplo, então a gente tem que seguir esse exemplo porque é o exemplo que ele deixou e se a gente precisar morrer, a gente morre também. Olha que interessante, mesmo que eles façam uma leitura, eles não perdiam a essência. Quando a gente falou aqui, divagou por exemplo, de Orígenes, Orígenes foi um grande pai da igreja. Ele podia até ter um pensamento meio contrário a um certo ponto, como também, por exemplo, Pedro Abelardo, como, por exemplo, também aqui o Fausto Socino, mas eles estão dizendo o seguinte, olha, Jesus, ele morreu e a gente tem que seguir ele, mesmo que a gente passe as piores arruaças, vamos seguir ele. Só que, é claro, por eles desconsiderarem essa essência vicária, ou seja, da expiação substitutiva, eles perdem com isso. Mas eles não perdem no que se diz respeito à grandeza do ensino. Eles acreditavam que Jesus morreu pelos pecados e que morreu para dar o exemplo para a gente morrer também. Ou seja, eram cristãos que tinham um café no bule, entendeu? Eles não iam para um campo errado para fazer uma teologia errada para ganhar dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Foi a maneira em que eles se descobriram isso. Pode ver que uma teoria do ano finalzinho do século III, 185 a 254, século III. A outra teoria é do século XI para o século XII, e a outra teoria é do século XVI para XVII. Ou seja, eram pessoas que, a princípio, não negavam as questões de Deus. Vamos agora aqui rapidinho, só acabar outras teorias e a gente já acaba. E tem muita teoria ainda, irmão, pelo amor de Deus. Vamos parar aqui, vamos para o nosso café. Essa parte, ela é um pouco mais... Eu não queria passar assim, simplesmente por elas, porque elas podem gerar dúvidas em vocês. Eu não sei se o Felipe já passou por essa parte, Felipe, da leitura, já, né? O Gruden eu já terminei, já.
Opa, isso aí, bom aluno. Agora, teve alguma dúvida disso, Felipe, ou não? Não, não. Deu para entender bem. São teorias que foram surgindo ao longo do tempo, né? A gente tem que entender que a cultura, o modo como a vida era naquela época era diferente da nossa, né? Hoje a compreensão, às vezes, acaba sendo até mais clara do que para esses pais da igreja, né? Hoje a gente tem um arcabouço, um acesso à informação muito maior do que eles tinham, né? Então é diferente, para eles alguns pontos eram obscuros, que hoje para nós não é. Então, Exatamente. não, sem nenhuma dúvida, não. Tá Eu bom, acho que quando eu... o Gruden também traz respostas a essas teorias também bem claras e objetivas, mostrando que nas escrituras essas teorias acabam não tendo peso, né? Não acaba tendo Relevância. confirmação. A Isso, teoria deles, né? A teoria isso, deles, né? exatamente. Tipo, eles não viram herético por pensar assim em última Não, eu acho que instância. são livres pensadores, né? Exato, é isso que eu quis trabalhar nessa ideia de que eles continuaram sendo piedosos, É da eles não mesma forma praticaram que a uma gente heresia. Da Ah, mesma forma que a gente não vai chamar de herege em pecador quem é arminiano e quem calvinista. né, calvinista, né? São dois pontos de vista diferentes em um ponto, né, de partida, mas cada um pensa da forma, isso não alterando a mensagem do evangelho, acho que você pode pensar e tentar entender algumas coisas, né, Exatamente. desde que não Ape- altere as escrituras, né? Exato, eles deixaram de mergulhar na profundeza do significado. Mas você colocou bem, Felipe, quando disse outro contexto. Por exemplo, irmãos, os nossos irmãos anabatistas fizeram umas atrocidades, porque eles eram grupos fechados que viviam fugindo da Igreja Católica. Então, aonde eles se refugiavam, e ali naquela comunidade, era comum eles terem umas crendices meia perigosa. Então, a gente que vem de vamos dizer assim, de uma herança batista com anabatista. Eu sei que são dois movimentos distintos, viu, gente? O movimento batista e os anabatistas, mas alguns vão defender que faz parte do mesmo movimento. Mas os E nossos outra, irmãos anabatistas, eles tinham algumas práticas meio heréticas. Aí você vai culpar eles de ser meio herético. Eles não tinham pastor, não tinham seminário, tinham a Bíblia e vivia fugindo de cidade em cidade para não morrer. Quando a igreja católica, o rei da cidade pegava, matava todos eles. E muitas vezes ele arrancava a cabeça de todo mundo também, pendurava as pessoas. Então, quer dizer, como que a gente vai julgar um povo num contexto que a gente vive, que é tão tranquilo, né? Fala, Felipe. Da mesma forma, a gente não pode julgar, por exemplo, o período monástico, né? O pessoal que se retirava ao deserto. Eles tinham as razões deles, tinham os costumes deles, né? E É, a tem, gente teria que condenar até João Batista, né? Que vivia no é, deserto. é o esquisitão, né? É o esquisitão. Então, Né? Mas é um acho que esquisitão que magnífico, né? E eu particularmente sou apaixonado pela biografia de João Batista. Mas eu assim, você acho vê, muito mais, eu acho muito mais problemático e devastador a teologia que pregam aí, a teologia neopentecostal, a teologia da prosperidade. Isso sim, isso altera, distorce a mensagem do evangelho em cima de texto, fora de contexto, para gerar pretexto, né? Isso sim é uma coisa que gera malefício e não benefício. Não um pensamento em relação a um determinado ponto das escrituras e que está além do nosso pensamento e além, vamos supor, essa questão de Jesus foi ao inferno. Será que foi? Será que não foi? Não sei. Mesmo que a gente tentar interpretar o Apocalipse ao pé da letra ou não, são coisas que a gente geram pensamentos, mas esses pensamentos é coisa nossa humana, não é pecado pensar, né? não, e pelo contrário, fazer teologia, a gente tem que deixar isso acontecer, porque nisso a gente enriquece os pontos bons e a gente aprende a discernir daqueles pontos perigosos. Tá bom, gente? Vamos dar uma pausa aqui. A gente parou aqui na página 485. Vamos dar 10 minutinhos, a gente já volta e a gente faz uma aulinha mais curta na sequência. E então, 10 minutinhos, tá bom? Agora são Beleza. 9 horas. 9 horas, 9 e 4, tá bom? Então, até já, irmãos. Até já. Pastor. Até já.